Contrato de prestação de serviço de engenharia. O que você, engenheiro, não pode deixar de fora. Esse vídeo aqui, eu peguei um contrato real aqui do escritório que a gente realizou, é um sobrado e é um projeto hidrossanitário. Apesar da gente ter várias frentes e o modelo ser o mesmo, né? A gente faz a parte de elétrica, de incêndio, gás, SPDA, hidrossanitário. Esse contrato foi exclusivamente de hidro e também que é o foco aqui do nosso canal. Então eu vou comentar um pouco mais da parte de hidro, mas independente da disciplina, você pode utilizar esse modelo, esse formato e adaptar aí para o seu tipo de projeto de serviço que você presta, seja uma consultoria, seja um projeto estrutural, você consegue utilizar esse modelo também, tá? Então vamos dar uma olhada. Aqui eu grifei em preto, né, para não aparecer os dados nem do cliente, nem aqui da nossa empresa, mas a gente vai começar então pelo esse começo do contrato. Para que serve o contrato, então? O contrato tem a principal função de respaldar. Respaldar quem? Respaldar você, profissional, que o cliente não vai sumir, não vai te dar os canos, que ele vai cumprir a parte deles, mas respaldar também o cliente, que você vai cumprir a sua parte. Eu acho o contrato muito legal porque traz essa confiança para o cliente que, beleza, eu tenho responsabilidades também para ele, né, para com ele. E vocês vão ver aqui que algumas a gente pontua aqui qual a nossa responsabilidade como engenheiro e quais as responsabilidades do cliente também aqui que está sendo atendido por esse contrato, né? Isso é muito, muito importante. Pedro, você já teve problema de ter calote, de não receber? Gente, sendo sincero com vocês, nunca, tá? Talvez porque se faz o contrato, talvez, né? O contrato dá uma afugentada aí no pessoal que não quer levar as coisas a sério. Mas a gente nunca teve problema, mas o contrato trouxe outros benefícios aqui para o escritório. Além desse caso de passar confiança, né, confiabilidade ali para o cliente que a gente está realizando um serviço sério, ele é fácil para você cobrar também, né? Cobrar sem ser ofensivo, né? Então, às vezes, quando você quer falar sobre o pagamento, você fala assim, ah, no contrato tava isso. E você lembra o que estava no contrato. Então, você não precisa falar, ó, você precisa me pagar. Você pode mais gentilmente tocar no assunto, tipo, ah, então agora, né, como estava no contrato, agora é o momento do pagamento. E você vai direcionando. Então, ele também tem essa função de ajudar na negociação e no relacionamento do cliente. Então, vamos dar uma olhada geral? Então, aqui, primeiro, dados do contratante. Né? Nesse caso aqui foi uma outra empresa que contratou, então foi um CNPJ, né? Pessoa jurídica, direito privado, o CNPJ, a sede da empresa, né? Todo o endereço completo, e aí o representante, daí a pessoa física que está representando a empresa. Pedro, e se for uma pessoa física direta? Tem bastante, quando a gente faz projeto residencial, por exemplo. Né? Você vai colocar contratante o nome da pessoa, só que aqui você vai trocar pessoa física e aí vai ser CPF, não CNPJ, e endereço, né? Aqui, e você pode apagar essa parte de representante legal, né? Contratada, então, é a nossa empresa, né? A pessoa jurídica, o nosso CNPJ, nosso endereço, e aqui eu coloco nesse ato representado pelo seu diretor engenheiro civil, nesse caso é o meu nome, né, minhas informações de CPF e o meu CREA. Eu também gosto de colocar. É obrigatório colocar o CREA? Não, mas eu acho legal porque é um serviço de engenharia, né? Então isso também evidencia que é um engenheiro que está realizando. Pedro, não tem uma empresa. Isso é um problema? Não, a contratada vai ser você como pessoa física, tá bom? Mesma mudança que a gente falou aqui para cima, você aqui para baixo, a pessoa física daí não tem representante porque você se autorrepresenta, beleza? Aí a gente vai falar do objeto do contrato, né? Então, presente contrato de prestação pela contratada do serviço de engenharia contratante através da elaboração de projeto hidrossanitário. Se o seu for outra disciplina, você escreve. A obra, daqui eu gosto de colocar o nome da obra. Normalmente, os arquitetos já definem um nome para a obra, né? E entre eles, aí eu listo os serviços. Então, hidrossanitário, então, esgoto, ventilação, águas pluviais, coloco as normas de cada um também. Água fria, água quente, dreno de ar-condicionado, gás predial. Pedro, e se eu tivesse aproveitamento de águas pluviais? Também coloca aqui. E se eu tivesse recirculação de água quente? Também coloca aqui. Se tivesse piscina? Também coloca aqui. Nesse caso, não tem. Quando a gente veste a pacotes, por exemplo, fecha o hidro e elétrico, teria uma letra B. E a letra B seria elétrica e os itens de elétrica. Aqui tem uma coisa que eu não coloco, mas que eu estou pensando em colocar, que é os documentos que a gente entrega, tá? Isso, por enquanto, não tem nesse modelo, mas fica até uma observação aí se você quiser acrescentar no seu. Por exemplo, a gente vai entregar dentro do hidrossanitário.
planta baixa, detalhada, detalhes de esgoto, isomérico de água fria e água quente, isomérico de esgoto, quantitativo, memorial descritivo e de cálculo. Isso é um a mais, eu acho que ficaria interessante também no contrato. É bom ter isso documentado. Hoje, aqui no nosso modelo não tem, mas é uma melhoria que dá para fazer, tá bom? Aí a gente vai especificar os serviços, né? Os serviços contratados nesse instrumento consistem em projeto de instalações hidrossanitárias, de acordo com as novas normas vigentes na cidade, tal. Por quê? Porque a concessionária e a legislação municipal interferem no nosso projeto. Então, eu também gosto de colocar aqui, tá? Além de serviços estabelecidos na cláusula anterior, a contratada prestará também as informações técnicas necessárias à implementação do projeto, devendo também ceder à contratante os direitos decorrentes dos processos utilizados na consecução daquele. Isso aqui é falando assim que a gente vai continuar dando um suporte para o cliente, né? Não só do projeto. Cabe à contratada, então, nós, como serviço, toda alteração necessária em projeto. Olha, tudo que eu grifei de verde, gente, não fica grifado de verde no projeto, tá? Eu grifei só para enfatizar aqui nesse vídeo para vocês. Vocês podem depois tirar esse grifo, tá? Aqui a gente está falando de acréscimo, de adicional, de pagar mais para você se tiver alteração de projeto. E isso é muito importante quando a gente pensa em projetos. Um dos itens mais importantes que precisam estar no contrato, porque normalmente tem, e aí vai ser uma briga, porque o cliente não vai querer pagar, você vai querer receber, porque você fez e tem que refazer, e tá certo, você precisa receber por ter que refazer, e daí aqui eu coloco sempre um meio termo, tá? Dessas duas cláusulas, você pode alterar como o que fizer sentido para você no seu escritório. Para mim, eu coloco aqui tanto uma responsabilidade minha, que eu não vou cobrar para algumas alterações, mas vai ter alterações que eu vou cobrar, tá? Então, o 2.3 está falando das alterações que eu não cobro. Cabe à contratada, então, eu como escritório, toda alteração necessária em projeto devido à solicitação da prefeitura, Corpo de Bombeiros. Aqui eu deixo Corpo de Bombeiros porque é um padrão nosso aqui do escritório, a gente também faz projeto de aprovação de incêndio, de prevenção de incêndio, né? E órgãos de aprovação oficiais, sem que haja acréscimo no valor estipulado em contrato. Então, isso é uma questão minha. Gente, o projeto foi para aprovação na prefeitura, né? Algumas cidades a gente precisa aprovar o projeto hidrossanitário, né? Junto com os demais projetos, né? Ou de incêndio, foi para aprovação no Corpo de Bombeiros, enfim, ou foi aprovação para concessionária. Voltou com uma correção vindo desses órgãos, eu entendo que foi, talvez não uma falha minha, mas pode ter sido uma falha de projeto, ou pode ser alguma solicitação para adequar alguma observação, às vezes observação boba dessas instituições. Então, eu entendo que isso é responsabilidade nossa, do escritório. Então, eu não cobro mais por isso. Tá? Se vem alguma alteração aí da prefeitura, da contratar, de outros órgãos que vão aprovar o projeto, eu entendo que é nossa responsabilidade, então eu não cobro, tá? Aí eu coloco aqui, caso haja alteração de grande escala que comprometam as soluções já elaboradas em projetos pela contratada ou caracterizem um novo projeto, porque tem duas coisas, né? Pode ter só uma alteração ou pode ter uma mudança geral que já aconteceu de mudar até o uso da edificação, né? Pelo contratada ou caracterizem um novo projeto, né? Porque ou aumentou muito, dobrou o tamanho, né? Ou mudou a utilização, enfim, que não tem origem na cláusula 2 do 3, então essas mudanças que não têm origem nessa cláusula que a gente conversou, mas sejam provenientes da alteração do modelo construtivo. Por exemplo, né, um caso aqui, vai ser alvenaria convencional com pilares e de concreto, vigas de concreto como estrutura. De repente o cliente mudou de ideia e agora ele vai fazer alvenaria estrutural. Isso muda totalmente o nosso projeto, né? Um outro projeto. Eu não posso passar minhas tubulações por dentro da alvenaria. Então, se foi feita essa alteração depois da assinatura do contrato, a gente tem que revisar, né? Se eu já tiver feito alguma coisa aqui dentro do escritório e perder essa solução, vai ter uma mudança aí, né? Outras mudanças que eu coloquei, layout da arquitetura. Então, a arquitetura decidiu que naquele pavimento vai inverter tudo. Os banheiros que estavam de um lado vai para o outro. Eu perdi 100% minha solução, né? Ou nova finalidade para o empreendimento, alteração da área a ser construída, de grande monta, tá, gente? Eu sempre coloco isso porque se for assim, deslocou uma parede ali, aumentou um pouco um quarto, e um quarto não tem banheiro, não faz muita diferença para mim, não vou cobrar por causa disso, né? A gente não tem que ser sacana, a gente tem que ser justo.
Daí eu coloco ali, né? Será cobrado valor adicional proporcional do contrato na metragem quadrada alterada. Esse finalzinho é fundamental, porque ele está determinando como que vai ser cobrado esse adicional, tá? Então, não fica aberto, porque, beleza, você coloca que vai ter um adicional, mas você não delimita como que vai ser cobrado, vai ser um BO mais para frente, tá? Então, você já deixa aqui no contrato, será cobrado valor adicional proporcional do contrato na metragem quadrada alterada. Então, beleza, nosso projeto é de 200 metros quadrados e teve mudança de layout em 50 metros quadrados. E eu perdi a solução desses 50 metros quadrados. Então, vai ser cobrado valor proporcional, tá? Adicional proporcional. Então, vai ser cobrado 25% a mais aí do valor contratado. Beleza? Então, obrigações. Eu gastei bastante tempo naquele item porque é muito importante. Obrigações. Os serviços e as informações técnicas específicas utilizados na execução do projeto deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido nesse instrumento, não podendo a contratante utilizados para outros projetos que porventura esteja desenvolvendo. Eu gosto de deixar esse item por quê? Porque tem bastante, eu atendo algumas, né, consultoras ou investidores que ele pega o mesmo layout de casa e sai replicando em vários terrenos, tá? Eu deixo isso daqui porque o meu projeto não pode ser replicado dessa forma, porque a gente tem que fazer uma análise do terreno, interfere muito no projeto hidrossanitário. Tudo bem que a arquitetura é a mesma, mas a gente está trabalhando com muita tubulação ali de esgoto enterrada, né? Se eu deixo aberto ali, né, sem uma responsabilidade técnica, eu já estou me respaldando, ó, foi você que quis utilizar esse projeto. Se teve algum BO, eu não tenho nada a ver com isso, não sou responsável técnico, sou responsável técnico só daquela edificação que você me contratou a primeira vez para fazer. A contratante não poderá repassar as informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a implementação do projeto. Então, vamos lá, eu também coloco isso, por quê? Porque quando a gente entrega para o cliente, eu entrego, sim, muita coisa mesmo. E tem toda a inteligência do escritório ali, né? De como a gente faz projeto, como que a gente tá ali, como que a gente... às vezes eu envio até o arquivo do Revit, porque o cliente tem interesse de ver, ainda mais se for uma construtora, alguém que trabalha com engenharia. Então eu deixo respaldado, ó, você não pode compartilhar isso, a não ser, daí tem uma observação, a não ser para quem vai executar, né? Então, quem for executar o projeto precisa dessas informações. Beleza, pode entregar para eles, mas você não pode pegar aí e sair distribuindo para todo mundo. As informações técnicas que não poderão ser passadas pela contratante serão aquelas que consideradas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através da concessão de patente. A gente seguindo a mesma linha. A contratada deverá seguir critérios das respectivas normas técnicas vigentes para cada disciplina envolvida no projeto, sendo sempre respaldado por leis, normas e estudos cientificamente comprovados. Então, eu estou respaldando o meu cliente que eu vou seguir as normas, eu vou seguir as leis municipais e eu vou, quando eu tiver que propor uma solução que esteja fora de lei e norma ou que não esteja definido por lei e norma, a gente às vezes encontra bastante situação que, isso daqui não está claro na norma ou está ambíguo na norma. Como que eu faço? Como que eu sigo? Então, eu vou procurar estudos cientificamente comprovados. Resumindo, eu não vou fazer nada de achismo, tá? Vou sempre estar baseado aí nos meus projetos, leis, normas ou outras bibliografias. Aí eu deixei em vermelho, em verde aqui também, que eu considero bem importante, tá? Depois você tira aí, né? No seu não precisa estar em verde. A contratante se responsabilizará pelo pagamento de qualquer taxa envolvendo a aprovação do projeto junto a órgão público, vigilância sanitária ou corpo de bombeiros. A contratada ficará responsável pelo pagamento da RT do projeto, tá? Essa é uma divisão que eu faço aqui no escritório. Funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. Então, por quê? Porque, principalmente em alguns locais, que você vou dar um exemplo, Corpo de Bombeiros, a taxa varia bastante. E chega às vezes da taxa custar ali quase 50% do projeto, 30% do projeto. Aqui no Paraná é muito cara a taxa para análise de projeto no Corpo de Bombeiros, muito, muito cara mesmo. E aí, se isso não ficar claro aqui, né, tudo bem, estou dando um outro exemplo, né, de prevenção de incêndio, mas serve para tudo. Se isso não fica claro, na hora que chegar aquela taxa, o cliente, que se for a primeira vez que ele está passando por esse processo, ele vai levar um susto tão grande, tão grande, tão grande, que vai virar uma confusão.
Então já fica claro, é ele que vai pagar, tá bom? A gente não vai pagar. Porque, inclusive, se a gente for pagar essas taxas de aprovação, a gente não tem lucro nenhum. A gente praticamente vai estar trabalhando, pagando para trabalhar. Então, não compensa essas taxas ficar aqui dentro do escritório. Ah, Pedro, mas e se eu incluir ela na minha proposta? E aí, se você incluir na tua proposta, vai ser difícil você fechar, porque o cliente não consegue ali na hora da proposta entender o que que é a taxa do órgão e o que que é o teu projeto. Então, eu deixo separado. Já na minha proposta, eu deixo claro, ó, as taxas ficam por sua conta e o projeto é esse o valor, né? Porque, beleza, se eu pego ali uma taxa de corpo de bombeiros, que pode ser R$ 1.500, R$ 2.000, né? Dependendo, varia, dependendo da área, da complexidade ali, e jogo isso na minha proposta, a minha proposta vai ficar um valor muito alto e o cliente vai ficar, tipo, tá caro. Mas não é que tá caro, é que ele não tá conseguindo enxergar essas taxas. Então eu já deixo separado e lá na proposta eu já aviso, a taxa não está inclusa, tá? E a RT, aí a gente está falando aí para projetos menores um valor de R$ 96 e uns quebradinhos, para projetos maiores já vai para 150 e um pouquinho, né? Eu já deixo incluso na minha proposta, tá? Daí é um valor mais baixo, dá para incluir na proposta e o cliente não tem que se preocupar com isso, tá? Mas, Pedro, e se eu quiser que o cliente pague a RT também? Não tem problema, deixe isso claro na tua proposta, tá? A proposta é antes do contrato, que a RT também o pagamento da RT também é por conta dele. Mas como a RT é um documento nosso, né, do profissional, eu gosto de deixar na minha responsabilidade de pagar, tá? Mas não tem certo e errado. Inclusive, se você quiser pagar as taxas, fiquem à vontade. Daí deixa isso claro na sua proposta também que as taxas estão inclusas, tá? É aqui uma questão que o contrato não está criando um vínculo empregatício, né? É uma prestação de serviço, não é um vínculo CLT. Aí dá para a gente deixar, isso é mais para respaldar o cliente, né? Que depois eu não vou aparecer falando que eu tinha que ter a carteira assinada por ele e não tinha, né? Então, aqui, cláusula quarta do pagamento, tá inteiro verde, né? É bem importante. E aqui a gente coloca, né, o valor total pela prestação de serviços acertados. A contratante pagará a contratada uma quantia de 3.200, tá? Aqui o valor que estava da proposta, né, desse sobrado. Claro, você vai alterar aí para o valor do seu serviço, né, do seu projeto. Isso varia de projeto para projeto, sendo pagos. E aqui a forma de pagamento. Isso precisa estar muito bem claro, tá, pessoal? Aqui eu tenho 3 formas de pagamento. Eu faço tudo à vista, assim, então, antes de começar o projeto à vista, e daí do 10% de desconto para o cliente. Faço 50 e 50, então 50 na entrada e 50 na entrega do projeto, e daí dou 5% de desconto para o cliente, ou 30, 70 e não dou desconto nenhum, tá? É um método aqui que eu trabalho. Pedro, e se o projeto for maior, for um projeto aí de um prédio de que vai ser desenvolvido em um ano e meio. Daí dá para a gente dividir em mais parcelas, né? Tudo isso é conversado. O importante é estar bem descrito como que vai ser esse pagamento. Nesse caso aqui foi optado 50 por 50, então aqui ó, 1.600 na inicialização do projeto. Beleza, o que que é a inicialização do projeto? Isso tem que ficar claro, sendo considerado o prazo de 3 dias úteis após a assinatura do contrato. Beleza? Então, beleza, assinou esse contrato, 3 dias úteis. Olha como que me ajuda. Passou 3 dias úteis, não pagou, eu posso lembrar ele, né? Lembrando que a entrada era considerando 3 dias úteis na assinatura do contrato, tá bom? E quem colocou 3 dias úteis? Eu, tá? Se você quiser colocar um dia útil ou no dia do contrato, você coloca. Eu coloco 3 dias úteis porque a gente tem caixa na empresa, pelo menos você deveria ter também, né, um caixa ali na empresa. A gente não precisa sufocar o cliente para pagar, é uma questão nossa aqui de escritório, eu não gosto de sufocar o cliente para pagar, porque isso gera muito desgaste quando a gente fala de dinheiro. Então, 3 dias úteis é um tempo tranquilo aí, né, para ele se organizar e pagar essa entrada. R$ 1.600 na finalização do projeto, sendo considerado o prazo, também coloco o prazo de 3 dias úteis após a entrega do projeto. Então, entreguei o projeto, 3 dias úteis paga esse valor final. Tá? Pedro, eu não gosto de fazer, eu tenho outras formas de pagamento. Não tem problema, só descreve aqui e amarra certinho aí quanto que vai ser feito esse pagamento. Não vai deixar só, tipo, tanto na entrada, tanto na entrega. O que que é entrada, o que que é entrega, né? Então, delimita um pouco melhor isso. Cláusula do projeto,
quinta do projeto. Aqui também é muito, muito importante, tá? Outro ponto que dá muita confusão. A contratada terá o prazo de 20 dias úteis, então, nesse caso, foi aí. Aqui eu tenho pedido, como a gente está com uma demanda grande de projeto, sempre 20, 30 dias úteis para fazer uma residência, né? Tudo bem que o projeto é mais rápido que isso, mas a gente não pode considerar só o tempo do projeto, a gente tem que considerar todos os projetos que estão no escritório ao mesmo tempo, né? Então, quando que eu vou conseguir entregar? Então, eu coloco ali o tempo, né? Daria para fazer um projeto de um sobrado em 5 dias úteis? Sim, se eu não tivesse mais nenhum projeto no escritório, em 5 dias úteis a gente resolveria, né? Mas como a gente tem outros projetos, outros processos, eu tenho que fazer toda a gestão do pessoal que está aqui trabalhando comigo, né? Então a gente coloca um prazo um pouco estendido, você pode colocar também um prazo aí que você determinar. Aí você vai colocar o teu prazo aqui. O projeto terá o início, isso é importante, a cláusula 5.2. Então, é 20 dias úteis a partir de quando? Então, ali, o projeto terá o início após a entrega do projeto arquitetônico e estrutural. Então, eu não começo o projeto de instalação sem ter arquitetura e estrutura, porque eu perco. Pode ser que eu começo até comece ali só com a arquitetura, mas é porque tá dando para encaixar no escritório e depois chega a estrutura. Só que quando chega a estrutura, tem mudança. Então, eu falo assim, ó, você quer que eu adianto? Eu até adianto, mas meu prazo vai contar a partir da arquitetura e da estrutura, tá bom? Devendo a contratante, Pedro, não quero colocar que depende da estrutura, só da arquitetura. Tá bom, esse é o jeito de trabalhar. Aqui a gente faz projetos de instalações já tendo os dois, tá? Devendo a contratante efetuar os pagamentos dos valores inscritos no item 1 da cláusula 4ª. Então, item 1 é sempre a entrada, tá? Se tiver mais do que uma entrada, porque, por exemplo, se tivesse elétrica, eu ia ter um outro, o item 3 seria a entrada da elétrica. Eu colocaria nos itens 1 e 3, né? Da cláusula 4ª, totalizando o valor da entrada. Então além de estar com a estrutura e a arquitetura, o meu prazo também só conta a partir da entrada. Eu não começo a fazer projeto sem ter recebido nada, tá bom? Então, é uma maneira de eu me respaldar também. O prazo de entrega e é uma maneira do cliente pagar também, tá, gente? Porque ele quer que você comece o seu projeto logo. Então, se ele sabe que está amarrado ao pagamento da entrada com o início do projeto, ele paga rápido, tá? O prazo de entrega poderá ser alterado caso haja alterações nos projetos arquitetônicos e estrutural, variando conforme a influência das alterações no projeto. Isso daqui daí é sempre negociável, tá? Eu não consigo amarrar, porque se tiver uma alteração, eu não consigo imaginar qual que vai ser a alteração, né? Então, se eu não sei qual que é a alteração, eu não sei quanto mais tempo eu vou ter que ter para realizar esse projeto, e daí a gente conversa e negocia com o cliente. Às vezes a gente está aqui, como eu nunca dou prazo apertado dos meus projetos, então, tipo, 20 dias úteis, pode ser que com 10 dias úteis, estava um mês mais tranquilo, a gente já estava finalizando o projeto, teve uma mudança. E aí eu vou conseguir entregar, mesmo com a mudança dentro dos 20 dias úteis, eu não vou aumentar, né, esse prazo. Eu consigo atender com uns 20 meses com a mudança, mas eu deixo já claro aqui no contrato que se tiver mudança, pode ser que tenha o prazo alterado, tá? Rescisão. A rescisão, então, se alguma das partes resolver separar, não vai ter mais esse serviço, não quero mais pagar, tá? Aí eu sempre deixo aqui para o cliente. Se for a contratada, que é a empresa, a gente que está realizando o serviço, decidir não continuar, por quê? Porque o cliente é um cliente ruim, tá? É um cliente que não respeita, que faz muita mudança, que extrapola os limites, já aconteceu? Já quase aconteceu, tá? Mas a gente tem que também, às vezes, respirar fundo e seguir ali, né? Ia decidir como empresa, a gente não vai continuar com esse projeto, se foi uma decisão nossa, então eu devolvo todo o dinheiro que foi pago pela contratante, tá? Então, se eu decidir que não vou mais continuar com esse projeto, eu devolvo todo o dinheiro que foi pago para a contratante, e então, essa daqui é uma forma de respaldar o cliente também, né? Dele se sentir seguro. E aí eu coloco aqui, caso a parte infratora a contratante, né? Então, quem está contratando é o cliente decidir, então vai incidir multa de 30% sobre o valor total do serviço contratado, que é o valor valor mais baixo de entrada nosso, tá bom? Então aqui eu sempre falo 30 e 70, o 30 é sempre o valor mais baixo de entrada nosso. Por isso que eu deixo 30% aqui, tá? Então pagou a entrada, desistiu, beleza. A gente não vai devolver a entrada. Pedro, mas se a entrada foi de 50%, beleza, a gente vai devolver 20%. E se pagou 100% à vista, beleza, a gente vai devolver 70%. E, gente, isso não é nenhum problema, tá bom? Não é nenhum problema aqui
para o escritório. Já aconteceu do cliente desistir? Também nunca aconteceu comigo, tá bom? Nunca aconteceu mesmo. Eu acho que até pela seriedade que a gente faz todo o processo de proposta, de contrato e tudo mais. Mas eu nunca gasto o dinheiro do projeto antes de finalizar ele, tá? Então, eu tô com um projeto aqui que é um valor considerável, assim, bem alto, quase 20 mil reais que foi pago para o escritório, e faz um ano que está parado aqui e eu não gastei esse dinheiro ainda, tá? Porque se o cliente decidir desistir, né, ele teve algumas outras questões que ele está resolvendo ali para dar continuidade na obra, mas se ele desistir do projeto, né, a gente vai retornar aí 70% para ele. Então sempre fica guardado esse dinheiro. É aí se tiver algum problema onde vai ser resolvido, a data e aí para os dois assinar aqui. Beleza, pessoal? Isso daqui é um contrato bem simples. Eu deixo até o convite, se você está vendo esse vídeo, você já faz esse contrato ou tem alguma outra dica, você fala assim, nossa, isso é importante ter no contrato, coloca aqui nos comentários, né? Ah, isso aqui é legal, dá para acrescentar isso, dá para melhorar isso. Isso daqui é um contrato que eu faço aqui dentro do escritório, a gente nunca teve problema com o cliente, de não pagar, de ter que ir para a justiça, sempre foi muito tranquilo, porque as coisas ficam muito claras no contrato. Então, o que, que é responsabilidade de quem e o que, que cada um tem que cumprir com a sua parte. Tá bom? Se eu percebo, isso daqui deu BO num projeto, ficou meio ambíguo, o cliente pensou uma coisa, eu pensei outra, estava cada um achando que era uma coisa, no próximo contrato eu vou acrescentar ele como uma cláusula para as próximas pessoas. E a gente sempre vai melhorando o contrato. Mas, de uma forma geral, esse contrato aqui é um modelo que eu forneço para os meus alunos. Então, se você é aluno de algum curso meu, você consegue ter esse modelo acessível. Tá, pessoal? Não vou disponibilizar de forma geral aí, vou deixar específico aí para os meus alunos, tá? Você consegue pegar ele em Word, nos meus cursos eu sempre entrego aí para vocês. Tá bom? Ficou um vídeo bem extenso, quase 30 minutos. Nossa, mas está bem completo. É importante a gente entender essa parte aí de documentação e de contrato, tá? Então, aí para uma prestação de serviço de engenharia, basicamente são esses itens que você precisa contemplar aí no seu contrato, e isso já vai te respaldar e respaldar bastante seu cliente para que vocês tenham um relacionamento super tranquilo.